deixar registrado que eu fico muito feliz da senhora ter aceitado, bater um papo com a gente aqui no Papo de Rádio. As pessoas já estão retornando aqui e podem, inclusive, encaminhar essa live, até porque ela é muito importante para o conhecimento em geral das pessoas sobre questões de direito, sobre o Ministério Público e principalmente para alunos de direito. Você que quer também seguir alguma área que precise, que demande você ter um conhecimento muito mais amplo nesta área, o Ministério Público, que é muito interessante para os cidadãos de uma forma geral, essa live então é para todo mundo. Doutora, eu vou retomar então com a pergunta inicial que a gente fez, até mesmo porque, para quem não lhe conhece ainda, é claro que temos aqui muitas pessoas que são seus fãs, já estava aguardando aqui esta live. Fale para a gente, resumidamente, os casos mais importantes que a senhora já atuou no estado do Pará, onde já esteve por 22 anos no Tribunal do Júri do Ministério Público. Ok. O primeiro caso foi o caso do professor Alinormando. Sim. Tá? Só as pessoas que foi em 97, a morte dele no cursinho Alinormando, na Pariquis, entre a Pinagés e Padre. Sim. O segundo caso foi a morte de um bancário. Deixa eu me lembrar do nome dele. Que foi uma briga, um irmão matou o outro por causa de Carlos Levi. Sim. Me lembrei. Carlos Levi foi morto pelo irmão por disputa de herança. Sim. Teve o caso Maia Russo, dos policiais, né, que mataram o promotor de eventos na 1º de dezembro. Certo. Eram outros policiais, também teve grande repercussão. Até hoje, a mãe desse policial, a dona Iranilde Russo, criou um movimento chamado Movida, e esse movimento acolhe... O Movida é muito conhecido, por sinal. Muito conhecido, o Movida. Exatamente, muito conhecido. E eu agradeço muito a dona Iranilde também, ao Movida, não só o Movida, como ao outro movimento, que é o Vida Pará, o acolhimento às famílias e o fato de levar essas famílias até o Ministério Público. Entendeu? Várias famílias que procuravam Movida, levavam até o Ministério Público para a gente dar um apoio efetivo, apoio direto àquelas famílias, uma orientação, né, de como lutar realmente por justiça. Então foi esse Maia Russo, que era o filho da dona Iranilde, né, que deu ensejo à fundação do movimento. Teve o caso do monstro da Ceasa. Teve o caso Bruna Leite. Deixa eu só voltar aqui um pouco no caso Monstro da Ceasa, até mesmo porque quando surgiu esse termo, Monstro da Ceasa, as pessoas, principalmente na capital paraense, eu era um pouco mais jovem, eu lembro que isso gerou uma espécie de temor muito grande, principalmente para quem queria passar para as bandas de lá da Ceasa. Isso fez com que as pessoas elas criassem no seu imaginário, independente de ter conhecimento ou não sobre o caso, especificamente o que acontecia, que era uma coisa assim extremamente terrível, como de fato foi. Mas como foi para chegar até o monstro da Ceasa? E esse caso especificamente, o que aconteceu para quem não lembra? Esse cidadão, André, o nome dele, esqueci agora o sobrenome, André Barbosa. Ele era um ex-integrante das Forças Armadas, um ex-soldado do Exército. Então, o que ele fazia? Ele ia para a Lan House, onde os meninos brincavam de jogar jogos, né, daquela internet, oferecia dinheiro, via que os meninos gostavam de jogar, pensaram, meninos carentes precisavam de dinheiro, oferecia dinheiro. Sim. Vamos comigo até as Ceasa, você fica vigiando a minha bicicleta e enquanto eu vou ao banco na Ceasa, depois eu te dou R$10. Aí as crianças iam. Entendeu? Aí ele fez, nessa situação de atrair as crianças até a Ceasa, ele matava as crianças. Após violência sexual, ele matava. Foram 4 meninos que ele matou. Entendeu? Então, durante muito tempo, não se desvendou quem era o autor do crime. Ele estava ali, morando no Guamá, ao lado das famílias, comparecia nos velórios, lamentava uma coisa. Era uma pessoa próxima, então? Ele era próximo, normalmente ele escolhia pessoas próximas? Exatamente. Ele morava ali no Guamá, ele frequentava aquela Tuna House e escolhia os meninos que iam ser as vítimas, né? No caso, as 4 crianças que ele matou. Então, foi muito difícil, passou de um delegado para outro, a Polícia Civil teve que montar uma força-tarefa para poder descobrir quem era, realmente elucidar a autoria desse crime, e o grande mérito deve-se ao delegado, já aposentado, doutor Paulo Tamer.
fez um trabalho magnífico, um trabalho brilhante. Inclusive, eu arrolei para prestar depoimento no júri, e o depoimento dele no julgamento, lá no plenário do julgamento, explicando para os jurados como chegaram até ele, foi muito importante para os jurados se convencerem, porque realmente não tinha testemunha, era um crime sem testemunhas. Ele atraía as crianças no local erro, né, ele, com todo cuidado, só levava as crianças para o interior da mata quando não tinha ninguém passando. Então, foi o trabalho da Polícia Civil responsável. Você tinha uma questão do nó que ele dava, que amarrava as crianças. Meu Deus. E era um nó, tipo nó de marinheiro, que só o militar sabia fazer. Então, foram uma série de indícios que levaram a Polícia Civil a certeza de que era um acordo, porque ele nunca negou, nunca confessou, negou até o fim. Inclusive, no julgamento, negou a autoria, mas foi condenado. 104 anos de prisão foi a pena merecida que ele recebeu. Agora, essas características, elas precisam fazer parte de, no mínimo, alguém que tenha aquele completo desejo de observar, de realmente entender o que está acontecendo. A senhora, inclusive, estando no Tribunal do Júri por 22 anos, tem muita experiência. Eu fiz essa pergunta quando a gente estava ali tentando estabelecer a live. Eu quero retomar essa pergunta. Como é que a senhora pode, então, aconselhar quem quer trilhar esse caminho? Até porque a senhora também já chegou a pontuar para mim que a pessoa ela tem que amar esse trabalho, ela tem que gostar de gente, ela tem que gostar de justiça. Então, como é para ser uma promotora de justiça? E eu falo isso com muita propriedade aqui, até mesmo porque a senhora de fato é isso, extremamente competente. Qual seria o segredo? Não sei se é a palavra correta utilizar aqui, mas como chegar a essas elucidações? Em primeiro lugar, Letran, a gente, como eu falei, a gente gosta do que faz. Eu escolhi o Tribunal do Júri. Eu poderia ter ficado na Promotoria da Infância e Juventude, que é uma promotoria altamente bem estruturada, até hoje, desde aquela época já era. Sim. Entendeu? Ou seja, eu quero compor um prédio maravilhoso, um prédio só de promotoria, colado no fórum, tudo de bom. Entendeu? Mas o que eu escolhi, na primeira vez que eu entrei na Escola Criminal de Belém, assisti um júri, eu me apaixonei, é isso que eu quero fazer, eu quero ser promotora. Eu não quero ser juíza, nem desembargador, igual meu tio-avô, né, o Maurício Cordovil Pinto, que chegou ao desembargo, pobrezinho, lutando com muita dificuldade. Valorizo o trabalho dele, eu tenho orgulho dele, mas eu quero ser promotora. E é isso que eu vou ser. Então, o que a gente tem que ter? Amor, gostar do que faz, gostar. Outra coisa, gostar das pessoas, gostar de atender, ter paciência de ouvir, de conversar, dar dedicação, estudar muito. Os processos são complexos, os advogados são competentes. O Tribunal do Júri do Pará, para quem não sabe, é um dos melhores do país. Não é só os delegados que são competentes, sim, os advogados também. Vou falar Américo Leal, Humberto Bulhosa, que faleceu recentemente, o Oswaldo Ferrão, brilhante. Só eu já falei 3 pessoas magníficas no Tribunal do Júri. Aí, quer dizer, se o promotor não estudar, se dedicar naqueles processos, o que ele vai acontecer? Ele vai chegar lá e vai pegar uma absolvição pela cara. Sim. Então você tem que compreensível. Estudar. Eu tive um estagiário, entendeu? Eu tive um estagiário que uma vez, uma noite, com os amigos, só estava num barzinho, na véspera de um júri, aí viu um advogado que é novo, que ia participar de um júri. O que está fazendo aqui, rapaz? Então, daqui a pouquinho já vou para casa, tá cedo. Olha, vocês estão aqui tomando cerveja, a doutora Rosana amanhece. Quando é júri difícil, ela nem dorme. Ela vai da casa dela direto para o tribunal. Ela chega lá tinindo, afiada. Ou seja, realmente... na verdade, o grande segredo do sucesso é a persistência, é você realmente se dedicar àquilo. Então, acredito... Estudar muito. Estudar muito. E outra coisa, Letran, brigar. Brigar. Partir para a briga, não baixar a cabeça. Porque ele é um advogado super famoso, eu comecei nova, né, ainda. Eu não vou fazer... porque a promotora está exagerando, é inexperiente. Não é exagero, eu exijo que seja isso. Insistir, entendeu? No seu ponto de vista. E outra coisa importante, ter coragem. Ter coragem. Porque se está ali aquele réu... A senhora coragem está citando uma palavra que ela é fundamental
nesse meio, eu acredito. É o meu ponto de vista, eu não sou formado em direito, a minha formação é outra, mas com tantos casos, inclusive na área policial, no jornalismo que tenho acompanhado, percebo que os casos mais emblemáticos, os que têm mais destaque, são aqueles profissionais de promotoria que normalmente, como se diz no linguajar popular, dão a cara a tapa. Fazem com que, de fato, os casos eles andem de acordo com o destemor que possuem. A senhora, inclusive, já sofreu diversas ameaças. Não sei se a senhora quer falar sobre isso aqui, mas o risco da profissão é muito grande, não é, promotora? A minha área é um risco muito grande. Eu fiquei com escolta policial desde 2010 até 2018, 8 anos com escolta. E até eu me aposentar, a última fase da minha carreira, né, no júri foi com escolta. E é muito perigoso. Aconteceu de eu ser encurralada na saída do fórum, ter uma família. Sim. E o doutor Cláudio, não, nessa época, logo no início... Doutora, deu uma falhada aqui, por favor, retome só o ponto que a senhora começou a falar sobre o risco da profissão, por gentileza. Sim, o tribunal do júri é perigoso porque a gente faz o julgamento ali na frente do réu. O plenário está ali, juiz, promotor, advogado, jurado, a plateia, a família do réu estão ali. Não é só da vítima, está lá, do réu também está. Então, na saída de um júri, logo no início da minha carreira, a família de um réu condenado esperou eu sair para me abordar. Talvez tentarem me agredir, não chegaram a tentar conseguir nada, porque o policial do juiz viu correr, que você não tem que falar nada com a promotora, nós só queremos dar uma palavrinha com ela, não. Vão falar com o advogado do seu filho, ela fez o trabalho dela, condenou porque o trabalho dela é esse, entendeu? Então, em outra situação, o pai do réu se levantou no final, doutora promotora, quando ele ia começar a me xingar, o juiz mandou retirar. Ele foi retirado. Só que quando eu ia sair, o meu policial viu que estava a família toda lá nos carros, esperando eu sair para seguir o carro que eu ia para casa. Nossa. Entendeu? Aí o policiamento do fórum teve que ir lá dispersar. Vocês vão embora. Vocês não podem ficar, não estão fazendo o que? O julgamento acabou. Entendeu? E finalizando esse caso, que causou no passado 8 anos com escolta 24 horas, eu não vou mencionar um caso é uma questão de segurança pessoal minha, né? Eu voltei a morar em Belém, ainda ando pelas ruas. Foi uma situação que quem descobriu foi o GAECO. Sim. Não foi uma cartinha, doutor, eu vou lhe matar. Que eu peguei, olha, procurador-geral, cheguei com o chefe, não queria me matar, não. Nós recebemos a denúncia, eu e a outra promotora que participava comigo desse caso específico, né, que geralmente eu atuava sozinha. Poucos casos eu atuei com outro colega, raros, pouquíssimos. E a esposa de um militar, era um caso envolvendo militares, acabei de soltar aqui, falei sem querer, mas teve vários, ninguém vai saber qual é. Então, a esposa de um desses envolvidos foi dizer para a outra promotora que um dos envolvidos tinha falado que ia nos matar, nós duas, eu e a outra promotora. Meu Deus. Aí, essa colega, eu não acreditei. É muita coragem, né? Doido. Não acreditei. Só que a minha colega acreditou, que ela falou olho no olho, ela olhou nos olhos da pessoa, é diferente de você ouvir, é de você ver. Aí ela fez o ofício do procurador-geral, o procurador-geral mandou investigar, grampeou, o GAECO, né, o Grupo de Investigação do Ministério Público, que é de combate ao crime organizado, investigou e no final fez um relatório, onde foi confirmado que realmente ele disse que contratou pessoas, já estava tudo ok, descobriram quem era, o nome, tudo, para acabar com a minha vida e a vida dela, para a gente sair do caso. Aí, diante disso, o que aconteceu? O procurador-geral falou, então, a partir de agora, vai ser um policial para cada uma. Escolheram 2 daquele linha de frente, fortes, corajosos, né, a dedo, escolheu a dedo, um para mim e um para ela.
O meu ficou 8 anos. Aliás, ficou 6, porque ele se aposentou um ano antes. A minha colega, ela ficou... Ela desistiu, ela não quis mais ficar na promotoria, ela mudou, ela foi para a área civil, ela não quis mais atuar nessa área. Esse policial foi ótimo, tanto que nunca mudei, ficou comigo até o final da carreira dele. Nunca, com a presença dele, eu me senti muito segura, devo a minha vida a ele, agradeço até hoje, que Deus o proteja e abençoe. E é isso, o Tribunal do Júri é muito importante. Doutora, antes eu quero pedir que as pessoas elas possam, se possível, no YouTube, se inscrever no nosso canal e também seguir aqui o nosso perfil. O Papo de Rádio, ele busca sempre tratar de assuntos específicos, acontecem semanalmente. Estamos aqui com a doutora Rosana Cordovil, ex-promotora de Justiça do Ministério Público do Pará. Encaminhe aqui esta live para que tantas outras pessoas possam ter acesso também a conhecimento a essas informações. Eu quero até perguntar, já que o tema é o Ministério Público, como ter justiça? Ministério Público e a proteção da vida. Como ter justiça? Eu até tinha essa pergunta aqui, e vou fazer agora, sobre uma teia que realmente há, que existe, que é necessário para que as resoluções de casos elas realmente aconteçam. Envolve a Polícia Civil, envolve outras instituições, e no seu ponto de vista, como é que está o funcionamento dessa teia atualmente, como é que poderia melhorar, doutora? Eu acho, não sei se ouviram, eu cheguei a falar isso. Sim, claro, mas é porque a gente retomou a live. Eu vou repetir. Novamente. A Polícia Civil do Pará, apesar de não ter, até mesmo pela estrutura do nosso Estado, as condições necessárias, dignas, de funcionamento adequado, pelo menos não tinha até quando eu me aposentei, da Polícia Civil nota 10. Centros de perícias científicas também. Polícia Militar. Eu acho que aumentou o efetivo. O que a Polícia Militar precisava era de aumento de efetivo. É isso? O sistema penal. Doutor Jarbas Vasconcelos. O próprio nome já não precisa nem de explicações. Um brilhante profissional. Foi presidente da OAB. Está fazendo um trabalho brilhante. Sim. Ou seja, o promotor precisa da Polícia Civil para fazer os inquéritos bem feitos, como foi meu caso. Como eu falei, eu sou amiga dos delegados até hoje. Tiro o chapéu para eles. Paulo também, maravilhoso. E muitos outros, Gilvando Furtado. Nossa, eu não vou nem mencionar para não ser injusta, esquecer alguém. Doutor Renato Vangon, brilhante também, e outros. O Centro de Perícia Científica Renato Chaves. Às vezes o crime se resolvia numa reconstituição. Certo. O caso Rafael Viana, do pedreiro que foi morto na alta viária, foi desvendado principalmente na reconstituição. Foi onde os envolvidos, como você explica, o cadáver ter sido mutilado. Eu lembrei agora que eu não posso mencionar esses detalhes, configura violência, né? Desculpe. Mas certos detalhes da vítima que nós perguntamos, né, eu e a outra colega, né, a outra promotora, como aconteceu da vítima ficar assim, e eles vinham com explicações que não tinham inimagináveis, impossíveis, que na hora, senhor jurado, esse acusado disse que esse laudo Renato Chaves está dizendo que aconteceu X, mas ele diz que não, que aconteceu Y. Ou seja, a gente conseguia provar a autoria com base num único laudo de reconstituição. Então vamos ver aqui quem está com a gente, até mesmo porque a live ela continua com essas instabilidades de internet, mas agradecendo, é claro, a todos que permanecem conosco aqui, que estão seguindo aí o perfil do Papo de Rádio, que estão dando essa força, porque apesar da chuva hoje na capital paraense ter castigado, a gente continua aqui firme e forte como brasileiro. Bom, tem uma pergunta aqui que eu cheguei a fazer para a senhora antes de a live cair por conta da internet, que o cidadão ele queria uma compreensão melhor. A senhora acabou de falar sobre a importância, claro, do bom funcionamento da Polícia Civil, do sistema penitenciário. Agora, vamos então somente ver aquela parte que a senhora pontuou do acesso do cidadão ao Ministério Público. Qualquer pessoa pode ter acesso ao Ministério Público, doutora? Qualquer pessoa. Não precisa de advogado, não precisa de pistolão, de nada.
Não precisa de carta de deputado, nem de vereador, Sim. nem de advogado presente, nem de nada. Nem de outro promotor, nada. A pessoa chega na promotoria criminal, Avenida 16 de Novembro, número 50, entre João Diogo e Joaquim Távora, que tem lá, o promotor está lá, o promotor de justiça, para atender aquela pessoa. Sim. Entendeu? Chega lá, quero falar com a doutora Rosana Cordovil, o meu filho foi assassinado, eu soube que está com ela o processo, eu gostaria de ser atendido por ela. Pronto, na hora. A pessoa senta, espera, e na hora que eu estiver disponível, eu atendo com maior cordialidade possível. É assim que funciona. Assim que eu fazia, assim que todos os meus colegas estão fazendo até hoje, continuam fazendo. Né? Então, qualquer cidadão, fique à vontade, pode procurar. Isso não acontece só na promotoria criminal, do Tribunal do Júri e demais promotorias criminais, em qualquer outra área do Ministério Público. Perfeito. O Celso Freire, ele chegou a deixar uma pergunta aqui pra gente. Premiado radialista participando aqui nos comentários da nossa transmissão. Ele perguntou qual foi o caso mais difícil que a senhora enfrentou. A senhora chegou a iniciar lá antes da internet atrapalhar a gente, mas a senhora falava inclusive dos emasculados de Altamira, não é isso? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais, até mesmo porque existem casos que mexem, não tem como não mexer com o nosso emocional. Independente de você ser jornalista, de você ser promotor de justiça, mas são áreas que a gente realmente se defronta com situações que mexem com a gente. Então fale aí qual foi o caso mais difícil que a senhora já acompanhou, que a senhora já esteve à frente, doutora. Foi esse mesmo, ser matricular de Altamira. Foi muito difícil. Muito difícil. Começar, eu não tive participação na fase inicial, que era a fase do inquérito. Sim. Por quê? Quando o promotor recebe inquérito, de acordo com o Código de Processo Penal, se ele achar que são necessários elementos mais fortes de prova, ele pode pedir que o inquérito volte à polícia para que o delegado faça outras diligências, entendeu? Então, o que aconteceu no caso de Altamira? Quando eu recebi o processo, já estava pronto. Os outros promotores de Altamira que atuaram no caso já tinham feito caminhado todos os passos do processo. Eu já peguei o processo para júri, para a sessão do Tribunal do Júri. Então, ou seja, eu não podia pedir diligência à polícia, eu não podia eu mesma ir atrás de provas, certo? Então, eu tinha que trabalhar como se estava ali na minha mão. Tá? E outra dificuldade desse caso, que eu não pude, aquilo que eu acabei de dizer também, a gente olhar uma testemunha e um acusado, olho no olho, na audiência, tá? Muda tudo. Ler uma folha de papel com depoimento de uma testemunha. Mas por que muda, doutora? Seria uma questão assim de intimidação? É porque a senhora passa a ter uma percepção também, enquanto ser humana, daquele réu? Não, uma questão de percepção. Quando a testemunha está mentindo, que ela está inquieta na cadeira, que ela baixa o olho, a gente pergunta, ela não olha para o promotor para responder, ela responde olhando para cima, entendeu? Então, são situações que o promotor vai juntando. Essa testemunha falou a verdade, essa testemunha mentiu. Então, isso tudo a gente junta para a hora do julgamento. E no caso de Altamira não tinha nada. Eu não participei de nenhuma audiência, de nada. Eu peguei o processo pronto para fazer o júri. Não bastasse isso, muito difícil a investigação, os crimes ocorriam na mata, eles levavam as crianças para a mata. Meu Deus. Eram 2 médicos, um empresário, um policial que levava as crianças e essa senhora que também era empresária, que era absolvida, né? Pessoas de alto nível econômico, socioeconômico, inteligentes, sabiam o que fazer, sabiam que não poderiam se expor, ou seja, a prova era toda muito fragmentada. Eram muitas vítimas, uma vítima aqui, outra vítima ali, quem participou desse caso, quem participou de outro. E também tivemos que pegar os casos que ocorreram no Paraná. Ocorreram no Paraná também crimes em que estavam envolvidos personagens dos crimes de Altamira. Ou seja, foi o processo mais difícil, mas graças a Deus nós conseguimos no primeiro júri condenar não, que quem condena é o jurado, né? A condenação de um policial, de um empresário. No segundo júri, conseguimos a condenação de um médico
no quarto júri, aliás, no segundo júri de um médico, no terceiro júri de outro médico, ele foi pior, foi 78 anos, que as provas eram maiores, sim. E no último júri foi que houve a absolvição dessa senhora, que era tida como a líder da seita. Né? Então, esse caso, recorri, fiz tudo que tive a meu alcance para reverter, mas juridicamente não foi possível. Mas estou com a minha consciência tranquila, porque eu fiz tudo o que eu pude para fazer justiça, né, e consegui essas 4 condenações, somente esse último júri que, infelizmente, nós não tivemos. Certo. Agora, ao longo de 33 anos, foram muitos os casos, principalmente quando a gente fala sobre o Tribunal de Júri, que foram 22 anos, bastante tempo. Agora, nesse período todo, a senhora teria refeito algum caminho? Ou seja, a senhora trilhou os seus casos de acordo com provas, com participação de instituições, com a sua própria percepção, inclusive, sobre as testemunhas, conforme a senhora acabou de falar, sobre os réus, mas existe algum caso em específico que a senhora refazeria, talvez até mesmo para buscar uma pena maior, ou coisa assim, no sentido de refazer mesmo, alguma coisa que a gente possa imaginar aqui? Não. Absolutamente nada. Não. Absolutamente nada. A única coisa que eu lamento, eu vou lhe dizer o que foi não ter terminado todos os seus processos. Certo. Isso eu lamento. Começar o processo, fazer audiência e não chegar até o júri. Eu deixei vários processos assim. Inclusive, ainda tem processos assim. Eu não queria ter me aposentado antes de terminar todos esses casos. Entendeu? Ou seja, todos os júris que eu fiz, eu sempre dei o melhor de mim. Eu sempre me esforcei o máximo. Eu falei, muitos casos eu não dormia, eu amanhecia o dia estudando, eu chegava no dia, ia direto para o júri. Já fazia, ou seja, eu vou dar o máximo de mim, esse caso está difícil, o processo é grande. Às vezes eu sozinha aqui na promotoria, 4, 5 advogados do outro lado, advogados muito bons que nós temos aqui no Pará, né, como eu já mencionei. Sim. E, ou seja, eu sempre dei o melhor de mim em relação às famílias, ao atendimento, ao apoio, entendeu? Sempre procurando ser uma pessoa humana, dando apoio para os movimentos, entendeu? Que precisam muito, mas o que eu lamento é isso, eu não ter conseguido terminar. Agora a senhora está atuando na área da advocacia. Advocacia, o que é que a gente consegue observar? Advogado, ele defende. O promotor, ele normalmente apresenta a acusação. As pessoas, inclusive, vendo essa alteração da sua trajetória profissional, vai mudar alguma coisa, doutora, na sua linha de busca por justiça? É claro que a gente sabe que a senhora, em momento algum, vai buscar algo diferente disso. Mas quando a gente pensa em defesa de advogado, ele sempre faz o seu trabalho e, consequentemente, quer defender aquele tendo cometido de fato o crime ou não. Algumas condenações. Como é que vai ser agora essa sua trajetória profissional? Vai ser da seguinte forma. Eu estava até comentando com um amigo há poucos dias. Eu tinha 2 linhas de atuação no júri. Os meus processos que eu começava, desde a fase de inquérito, fazia denúncia, audiências, tudo. Quando chegava na fase do júri, se não tinha prova, eu pedia logo absolvição. Sim. Ou desclassificação para outro crime que não fosse do júri, como lesão corporal, por exemplo. Ou homicídio culposo, ao invés de doloso. E só chegava no júri a pessoa realmente culpada, que eu tinha que acusar, que tinha que sustentar a acusação. O que mudava nesses casos, às vezes, era eu tirar uma qualificadora. Sim. Ficar em dúvida se a vítima foi surpreendida. Quando a vítima é surpreendida, o crime é mais grave, é qualificado.
Em vez de ser de 6 a 20 anos, que é homicídio simples, o crime fica de 12 a 30 anos com homicídio qualificado pela surpresa, no caso. Se no julgamento eu me convencesse que a vítima não teve surpresa nenhuma, não foi surpreendida, porque tinha uma rixa com o réu, por exemplo, anterior, aí eu, naquele momento, poderia retirar aquela qualificadora e o réu pegar uma pena menor do que a pena que eu havia inicialmente acusado. Entretanto, nesses anos todos de júri, aconteceu de eu pegar processo de outros colegas e processos antigos. Então, eu não estou falando mal dos meus colegas errados, não estou falando que os promotores mais antigos, nem antes de mim, também não agiram corretamente. Eu estou dizendo que aqueles processos que eu não concordava com o promotor anterior, né? Desculpa que eu estou com coriza, eu estou com uma crise alérgica. O que eu fazia? Eu pedia absolvição. Se eu achasse que o colega deveria ter pedido aquela absolvição anteriormente, né, não estava bem claro, porque o promotor só pede a absolvição antes do julgamento quando aquela absolvição é muito clara. A absolvição sumária. Quando existe alguma dúvida para o promotor, o réu vai a júri. Prevalece o interesse da sociedade. Sim. Entendeu? Deixa eu tentar explicar. Até a fase da pronúncia, que é onde o juiz decide se a pessoa vai a julgamento pelo júri ou não, prevalece o princípio na dúvida a favor da sociedade. Quando chega no júri, na tribuna, prevalece o princípio na dúvida a favor do réu. Entendeu? Muitos advogados pedem absolvição com base nesse princípio. Olha, tem muita prova duvidosa, não está claro, então absolvam pelo princípio de indulto ao réu. Então, o que acontecia? Eu pedia absolvição em vários casos que não eram da minha promotoria, de outros colegas. Vindos do interior também, de outros colegas, como ele, Altamira. Eu peguei muito Altamira. Eu peguei um caso de São Félix, não foi São Félix, foi município próximo, e o filho mandou matar o pai, a madrasta, o irmão. Esqueci agora o nome desse município, eu acabei de lembrar. Então, depois eu volto a explicar quem foi importante na minha carreira. Então, o que acontece? Nesses casos que eu pedi absolvição, desclassificação, ou seja, não quero que condene por homicídio, condene por lesão corporal ou por homicídio culposo, eu não vou, se chegar na minha mão, eu vou para o julgamento na defesa. Eu vou pedir para aquele cliente absolvição. Eu vou pedir que o jurado desclassifique os crimes de homicídio para doloso, para homicídio culposo, ou para lesão corporal, uma tentativa. E quando for um caso que é realmente de acusação, eu não vou aceitar. Eu acho que é muita falta de ética da minha parte passar 22 anos no júri, dando meu suor, lutando ali, ainda mais eu sendo a única mulher durante 22 anos ali no Ministério Público, contra vários e vários advogados, né? E chegar agora e casos que eu teria sustentado a acusação veementemente, que eu teria lutado para condenar, eu vou agora pedir a absolvição, porque a vítima tem bom poder aquisitivo, pode pagar os honorários, entendeu agora? Ou seja, eu só vou atuar nos casos, na defesa, nos casos que eu, como promotora, teria defendido. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta. Bom, meu dever enquanto jornalista fazer essa pergunta, mas é claro, obviamente, eu compreendo que existe muito do cidadão querer ser o julgador. Ou seja, aquele cidadão que está acompanhando determinado caso, que não tem determinados detalhes importantes dos autos para realmente formular um julgamento que de fato seja justo. Como é que a senhora avalia quando alguns casos na mídia ganham intensidade e esses casos eles vêm de uma forma diferente no que foi decidido e principalmente quando a gente tem personagens importantes da alta sociedade envolvidos em casos assim? Poxa, me reformula a pergunta aí que eu não consegui. Bom, eu não gostaria de citar nomes aqui, a gente tem casos, por exemplo, de personagens importantes da sociedade, de pessoas
de classe A, por exemplo, que normalmente não possui o mesmo tratamento, isso no âmbito de condenações, de justiça, do que acontece. É claro que os advogados acabam tendo conhecimento de inúmeras brechas de justiça para conseguir êxito, mas isso seria uma falta de ação um pouco mais enérgica de Ministério Público, o que, a bem da verdade, poderia ocorrer ou que estaria ocorrendo em determinados casos, assim, onde a gente percebe que pessoas de grande influência não são de fato condenados. Não entendi agora onde você quer chegar. Tipo assim, quem é o culpado? Exatamente. Promotor? Não é como a doutora Rosana? Rigoroso, exigente, brabo, né? Que seria uma questão de falta de interesse, enfim, eu não posso colocar palavras aqui. Exatamente. O juiz é bonzinho, o promotor é bonzinho, o que é que está acontecendo? O advogado é muito bom? Não, Meitran, infelizmente, lamentavelmente, são as brechas que você mencionou. Tá? Infelizmente, a lei penal brasileira, a lei processual penal brasileira está muito ainda aquém do que deveria ser. Infelizmente, nós vivemos nos países mais violentos do mundo. Algumas pessoas, alguns personagens constituírem bons advogados e encontrando essas brechas, eles acabam fazendo com que haja uma sensação de impunidade. É isso que acontece? É isso que acontece. Eu briguei muito contra elas, me dispus com muitas pessoas, criei inimizade com muitos advogados, entendeu? Até hoje, muitos advogados têm muita raiva de mim, eu sempre quis me receber. Eu fiquei muito feliz de ser bem recebida na minha solenidade, né, de juramento, e recebendo a minha carteira pela cúpula da OAB que estava presente, a vice-presidente, da doutora Luciana Glucou. Agradeço de público a ela, fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu nunca aceitei essa história. Vamos fazer, poxa, olha, gente boa, né, tomou uma geladinha ali, exagerou na velocidade, não foi nada, não existe isso, não. Assumiu o risco, foi dolo eventual, vai se responder por homicídio doloso qualificado, tem que pegar de 12 a 30 anos e acabou. E eu ia para a tribuna correr atrás dos 12 a 30 anos, entendeu? Eu não vou dizer que meus outros colegas façam o mesmo que eu faço, entendeu? Mas o que ou juízes também não agem com o mesmo rigor. Até onde eu saiba, até onde eu conheço, todos agiam sempre da mesma forma. Mas, enfim, o principal motivo são as brechas, principalmente do Código de Processo Penal. Perfeito. Doutora, nós estamos nos aproximando de 45 minutos de live. Tenho aqui muitas perguntas que foram feitas, outras, infelizmente, a internet um pouco atrapalhou a gente aqui, mas eu acredito que a live acabou saindo. A gente conseguiu falar bastante, principalmente sobre o Ministério Público, sobre a sua atuação, mas eu acredito que algum assunto, algum tema talvez eu não tenha abordado. Então quero deixar a senhora super à vontade para a senhora falar um pouco mais sobre o Ministério Público, sobre o que é o Ministério Público, sobre como buscar a justiça, que é justamente o tema da nossa live aqui. E, fundamentalmente, para quem é estudante de Direito, como trilhar esse caminho de sucesso que a senhora trilhou. A senhora é um dos grandes nomes da Justiça. Eu quero de público aqui falar que a senhora, de fato, é um dos grandes nomes que o Ministério Público já teve neste Estado. Importantíssima a sua atuação para, eu uso o termo elucidação aqui, desde o início da live eu estou usando esse termo, para elucidar esses casos onde, por vezes, os familiares eles aguardam que haja uma ação enérgica por parte do promotor de justiça, e é claro, cada um age da sua maneira, e por vezes isso não acontece, mas a senhora tem mostrado diferencial ao longo dos anos, então parabéns pela sua atuação, e fique à vontade para falar, para colocar as suas considerações finais, o que a senhora gostar de pontuar aqui para a gente finalizar esta live de hoje. Ok, muito obrigada, Meitran, pelas palavras gentis, pelos elogios, fico muito feliz, agradeço muito. Então, o que eu gostaria de falar, né, principalmente para os acadêmicos, né, para os alunos de direito, para os advogados recém-formados, é que vale a pena. Sim. O Ministério Público, valeu a pena para mim, entendeu? Se na minha época, há tantos anos atrás, no caso, 37 anos atrás que eu entrei, que eu já vai completar 4 anos que eu me aposentei. Sim. Já valia a pena, imagina hoje, com a estrutura toda que o Ministério Público tem.
Né? Eu acredito, eu não sei, que eu passei quase 3 anos fora de Belém, mas eu acredito que a Polícia Militar aumentou o efetivo no Pará. Você tem conhecimento disso? Na verdade, deve ter aumentado o efetivo. Na verdade, né? Existe aí promessa de concursos públicos. Concursos públicos que estarão implementando aí o número de policiais militares. Então, ótima notícia. Mais segurança para o promotor, né, com o aumento do número de policiais no Estado. O salário vale a pena. Nós temos hoje no Ministério Público um grande promotor de justiça, que é o doutor César Bichara Matarnada Júnior, uma pessoa que eu convivi como colega, foi presidente da Associação do Ministério, uma pessoa maravilhosa, que vai ser um diferencial no Ministério Público a partir de agora, eu tenho certeza disso, uma pessoa muito humana, muito amiga, muito competente, então vai acolher de braços abertos, né, que faz parte do estilo, uma pessoa muito simples, né, que ele sempre foi, apesar de ser uma pessoa, né, de família rica, tradicional de Belém, e vai acolher, né, muito bem, de braços abertos, para receber de braços abertos esses jovens que vão ingressar. Sim, voltou, Metrão. Vale a pena o Ministério Público e vale a pena lutar por justiça. O sentimento de dever cumprido, tá? No final da noite, quando a gente chega em casa, toma um banho, janta, vai deitar para dormir, cabecinha no travesseiro, poxa, aquela família lutou tanto por justiça, o processo ocorreu tão lento, durou tantos anos, mas finalmente teve o julgamento, foi condenado, a família saiu satisfeita. É claro que não vai voltar aquele ser querido, né, cliente querido, mas é um conforto para a família. Então, isso foi uma grande satisfação que eu tive na minha carreira, foi isso, né? O sentimento de dever cumprido e de ter feito justiça. Então, eu acho que vale a pena, né? Os jovens, advogados, alunos de direito já formados, né, e queiram seguir a carreira do Ministério Público, eu acho que vale muito a pena, principalmente agora com o novo Ministério Público, o novo Procurador-Geral, com muito mais recursos que o Ministério Público tem. Doutora Rosana Cordovil, boa sorte a todos. Muito obrigado pela sua participação no nosso Papo de Rádio. Muito obrigada também. Perfeito? Foi um prazer. Prazer todo meu. Boa noite a todos. Boa noite para a senhora e a todos que participaram aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até logo. Tudo de bom.